Olha só, correção de atividades, primeira e segunda semanas do PET 1, né? Então, foram aquelas atividades que nós já fizemos, né? Vocês enviaram para mim pelo Conexão Escola. As turmas, né, são os 2 segundos anos. Então, desculpa aí, a primeira atividade que nós fizemos foi aquele mapa mental, né, que vocês tinham que enviar para mim, né? Lá fizemos o formulário lá no Conexão Escola, no sala de aula, e vocês tinham que desenhar um mapa mental e enviar esse mapa mental, né, a foto do mapa mental. Eu tenho um aqui, né, de exemplo, né, o que seria, né, o mapa mental sobre a escravidão, né? Então, o que eu imaginei, né, porque nós estávamos falando sobre a escravidão moderna, né, sobre a vinda dos africanos, né, dos negros africanos para o Brasil para trabalhar na América, e eu imaginei, né, pedindo para vocês fazerem um mapa mental da escravidão no Brasil. Tá? Alguns copiaram aquele mapa que eu tinha passado lá no slide, que não era, né, o que eu estava pedindo realmente, né, porque aquele mapa mental era da escravidão no geral. Então, eu tinha pedido para vocês um mapa mental da escravidão no Brasil. Aí eu tenho esse daí de modelo, tá? Então, só vamos analisar ele aí um pouquinho. Escravidão, tá? Quais que são os efeitos da escravidão, né? O que hoje em dia repercute, né, o que aconteceu lá no período onde havia escravidão no Brasil. Então, quais que são esses efeitos, né, de hoje, né? O que ocorre hoje, visto que tivemos aí 300 anos de escravidão no Brasil? Racismo, tá? Apesar de muitas pessoas falarem, aqui no Brasil não tem racismo. Não, aqui no Brasil tem racismo, e muito, né? O pessoal tem costume de falar, o brasileiro não é racista. Não, o brasileiro é racista sim, visto que, se nós formos olhar, boa parte das mortes que ocorrem por violência, né, violência social, violência urbana, violência no campo, são mortes de negros, tá? Então, se você for fazer dados estatísticos a respeito não de morte no geral, mas de assassinatos, tá? Então a gente vai perceber que boa parte, né, ou a maior parte desses assassinatos, dessa violência, seja nas cidades, no campo, ela é contra negros, tá? Então, um dos efeitos são essas milhões de mortes que ocorrem no Brasil. Tá? Então, nós temos aí efeito como o racismo, milhões de mortes, e desigualdades, né? As desigualdades sociais, as desigualdades que são presentes no cotidiano do brasileiro. Nós percebemos essas desigualdades quando entramos numa universidade, por exemplo, a sala das universidades, nós vamos ver que tem 80%, 90% de brancos, 10, 20% de negros. Por que isso? Se a população negra ela é quase aí 50, 51%, 49% da população brasileira. Tá? Os melhores empregos, né, nós vamos ver que os melhores empregos estão nas mãos de brancos. Se você olha lá os políticos, né, a gente vai lá no Congresso, a gente vai ver que a maior parte dos políticos são brancos. Nós vamos ver lá no Supremo Tribunal Federal, né, que os ministros quase todos são brancos. Nós vamos ver nas empresas que os melhores cargos estão nas mãos dos brancos, e isso vai causando uma desigualdade social. Aí a gente vai lá no presídio,
e vemos que a maior parte das pessoas que estão presas são negras. Tá? Então, existe aí essa desigualdade social. E isso é um efeito do que ocorreu no Brasil lá no período da escravidão. Tá? O início da escravidão no Brasil, ela começa com uma escravidão indígena. Tá? Então, os portugueses, quando vieram para cá, a primeira mão de obra que eles utilizaram foi a escravidão, né, indígena. Por problemas de comportamento, por problemas religiosos também, essa escravidão indígena foi sendo abandonada e introduzida aqui no Brasil a escravidão negra, né, a escravidão vinda da África. Para onde que essa escravidão, para onde que esses negros que chegavam aqui no Brasil colônia, para onde que eles iam, né? A princípio foi lá para a região norte, nordeste brasileira e também para a região de São Paulo, tá? Na região onde que era chamado de São Vicente. Foi a primeira vila fundada no Brasil. Então, veio esse contingente, né, de 5 milhões de africanos para o Brasil. E eles vinham para cá, não é porque eles queriam, né? Nós vimos que muitas vezes eles eram pegos, né, presos lá na África, guerra, nós vimos várias formas, né, de escravidão, né, por dívida, por penhora, por fome, por guerra, e eles eram presos lá, vendidos aos portugueses no litoral, né, até os europeus, os europeus criavam essas guerras, né, ajudavam os povos, né, a capturar os outros negros, né, as outras tribos, os outros grupos de escravos, né? Então, os portugueses, os europeus, eles fomentavam a guerra lá na África para que houvesse captura de escravos. Então, eles vinham aqui para o Brasil, eles não vinham para cá satisfeitos, né? Eles já vinham para cá forçadamente, né? Eles não vinham por vontade própria. Chegando aqui, eles eram vendidos, né, em mercados, o grupo, né, que chegava junto, né, de repente eles eram de uma mesma tribo lá na África, chegavam aqui, eles eram separados, né, cada um ia para um lugar diferente, uma família que vinha capturada era separada, eles não conviviam juntos, né, da forma com que eles estavam lá na África. E essa revolta que eles sentiam se traduzia em resistência. Os escravos, eles vinham para cá e resistiam a essa escravidão. Muitas vezes eles apanhavam, eram mortos, né, porque eles estavam resistindo. Então existia uma certa resistência do africano aqui no Brasil. Resistiam com suicídios, resistiam fazendo abortos, né? Resistiam assassinando também alguns senhores, né? Os senhores eram os donos dos escravos, resistiam assassinando os feitores, né? Que eram as pessoas que cuidavam lá dos escravos, né? Que chicoteavam, que castigavam os escravos. Muitas vezes eles assassinavam também esses feitores. Um outro tipo de resistência que nós vimos foram os quilombos, né, que eram locais muito bem escondidos, né, em meio às matas, onde que eles criavam pequenas vilas, tá? Então a gente chama essas vilas, né, esses locais para onde eles fugiam de quilombos, né? Temos aí o Quilombo dos Palmares, né, que é um dos mais famosos do Brasil. Em Passatempo, nós temos, né, a Cachoeira dos Forros, né, que é um quilombo, mas é um quilombo diferente do aquele quilombo que
era o de fuga, tá? O quilombo de Passatempo, ele é formado por escravos, ex-escravos, né? Quando ele se formou, ele era formado por ex-escravos. Pela história que a gente conhece, existia um padre, se não me engano, esse padre tinha esse terreno e ele doou esse terreno para os escravos, né, para os ex-escravos. E a partir dali, esses ex-escravos passaram a morar naquele terreno. E também é chamado de quilombo, tá? Então existe o quilombo, que é o quilombo para onde se fugia, e os quilombos também, né, que eram terras doadas e alguns escravos ou ex-escravos moravam, né, passavam a morar. A escravidão, né, esses quilombos, né, que a escravidão acabou formando, existe aí por todo o Brasil, tá? Sendo o mais importante, eu já disse, né, o quilombo dos Palmares, onde a gente tinha o Zumbi como o líder, né, do quilombo. A escravidão africana, né? Todo o Brasil aí, né? Foi utilizada em quase todo o Brasil na lavoura de cana-de-açúcar, né? Eles vieram primeiro para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, primeiro em São Vicente, mas não foi muito para frente. Depois na região nordeste brasileira, onde a cana-de-açúcar prosperou, né? Os engenhos prosperaram. Depois veio a mineração e também eles eram utilizados para trabalhos domésticos. Então, toda a estrutura econômica, né, toda a estrutura social colonial brasileira, ela passou pelas mãos dos escravos, tá? Desde a produção na lavoura, na mineração, como o trabalho doméstico, os escravos que faziam serviços de venda nas ruas, vendiam doces, faziam serviços, né, cortar cabelo. Então, o escravo, né, a economia da colônia era baseada na mão de obra escrava, né? Tanto que existe a frase, né, que o escravo eram as mãos e os pés da colônia. Tá? Então, a colônia, ela só existia, né, a economia colonial só existia porque existiam os escravos que trabalhavam e produziam para a colônia. Tinha muito lucro, né, esse tráfico, né, essa utilização da mão de obra escrava, tanto dava lucro para a colônia, né, através do seu serviço, né, da sua mão de obra, como também dava lucro para alguns comerciantes, né, para alguns traficantes de escravos. Os traficantes eram o quê? Aquelas pessoas que compravam o escravo e traziam o escravo aqui para a colônia. Eram os traficantes. E eles ganhavam muito dinheiro. Um escravo valia muito dinheiro na época. Hoje em dia, a gente olha assim, aquela pessoa ela é rica porque ela tem muitos bens, né? Ela tem carros, tem casas, tem bens, né, que fazem ali a fortuna dela. Lá no período colonial, o que se media a riqueza de uma pessoa era a quantidade de escravos que ela possuía. Quanto mais escravos uma pessoa possuía, mais rica aquela pessoa era. Então, era muito utilizado o escravo para mostrar o poder, né, financeiro, né, o poder que aquela pessoa possuía. Muitas vezes as pessoas não tinham tanto dinheiro, ia lá e comprava um escravo, né, para mostrar o quê? Eu sou dona de escravo, eu sou dono de escravo, então eu tenho poder. Então, o escravo, né, a quantidade de escravo era a forma com que se media também a riqueza da pessoa. E esses traficantes ganhavam muito dinheiro. Muitos traficantes, né, eram até mesmo mais ricos do que os donos dos engenhos, né, das fazendas que produziam a cana-de-açúcar e o açúcar.
o trabalho da mão de obra africana. Trabalhavam cerca de 16 horas por dia, né? Era do amanhecer ao anoitecer, era um trabalho forçado, tá? Com péssimas condições, mal se alimentavam, moravam lá nas senzalas, né? Que nós já sabemos, as senzalas eram locais onde que se amontoavam os escravos, né? Eles dormiam pelo chão, não tinham nenhum mínimo, né, de dignidade. A higiene, né, não se fazia nada, né, em relação à higiene pessoal dos escravos também, nem da alimentação, nem da moradia. Então, eles viviam em péssimas condições. Tanto que um escravo, normalmente, ele vivia cerca aí de 40, 45, 35 anos. A partir dessa idade, ele já não aguentava mais trabalhar, ele já passava a ser um incômodo para o dono do escravo. Aí, muitas vezes, ele era vendido ou ele era assassinado, né? Matava-se o escravo, porque ele já não tinha mais utilidade. Então, a escravidão é isso, né? É quando alguém torna-se um objeto do outro. É quando a pessoa passa a ter domínio total sobre a outra pessoa, tá? Então, escravidão é isso, é esse domínio. Hoje em dia, existe escravidão, né? A escravidão contemporânea aí, né? Não nos mesmos moldes dessa escravidão, mas hoje em dia existe o trabalho escravo também, que é aquele trabalho infantil, né, que muitas fazendas fazem, aí, obrigando as crianças a trabalhar. Existe ainda no Brasil locais onde as pessoas trabalham em troca de um prato de comida, e ela não pode sair daquela fazenda e ir embora, ela fica quase que um presidiário naquela fazenda. Isso também, hoje em dia, né, é a escravidão contemporânea, aí, né, a escravidão que existe nos nossos tempos. Isso é condenado pela justiça. Se vocês procurarem reportagens, nós vamos achar várias reportagens de fazendas que utilizavam de mão de obra aí quase que escrava, tá? As atividades do PET. Então, aquela primeira atividade que nós corrigimos foi a atividade que a gente deu lá no Conexão Escola. Era aquela atividade avaliativa. Agora aqui vamos corrigir aqui as atividades do PET. Observe o mapa abaixo que representa rotas do tráfico de escravizados para o Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África, na América Latina. Milhões de africanos foram arrancados do seu continente, o que acarretou a desorganização dessas sociedades, as suas tradições e de seus laços familiares. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais se destacaram os grupos. Né? Então, quando essas pessoas, né, os escravos, são retirados da África, desorganiza, né, completamente a sociedade dos povos africanos. Porque quando a gente fala em África, em escravo, a gente imagina só, né, o escravo, né, o negro africano. A gente não imagina que esses povos eles eram divididos lá na África. Existiam sociedades, tribos divididas, né, diferentes, que tinham culturas diferentes, e acabam retirando essas pessoas da sua cultura e trazem para um local onde que eles vão ficar isolados, eles vão se desligar das suas famílias. E isso vai causar um sério problema na África. Mas, então, vamos ver aqui de onde que os africanos vieram mais para o Brasil. Grupos de sudaneses e bantus, que no Brasil se concentraram principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, né? Então, a resposta aí para a atividade 1. Atividade 2. Por aproximadamente 3 séculos, né, 300 anos, as relações de produção escravista
predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation. Áreas de plantation são os engenhos, né, onde que se produz, onde que se tem um produto que utiliza quase toda a área do engenho, né, um único produto que é para exportação, utiliza-se mão de obra escrava, né, e é plantado aí em larga escala. Isso é a área de plantation. E também utilizado nas áreas de mineração. Sobre esse sistema escravista, é correto afirmar que favoreceu, ao longo dos anos, a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro, né? Então, houve essa acumulação de capital por um grupo de pessoas, né, que possuíam condições de adquirir muitos escravos. Então, esses grupos acumularam dinheiro, né, acumularam capital. Capital aqui é dinheiro. Então, esses pequenos grupos aí se enriqueceram na colônia, tá? Na colonização brasileira. 3. O escravizado no Brasil é geralmente representado como dócil, dominado pela força e submisso ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram da resistência dos escravizados aos senhores, o medo que os senhores sentiram diante dos quilombos, insurreições, revoltas, atentados e fugas. Aí vinha uma questão, a letra A. Descreva o que eram quilombos. Então, os quilombos eram os lugares onde os negros buscavam abrigo nas fugas. Era lá que era o esconderijo dos mesmos, onde eles podiam fugir com mais facilidade, né? Então, os quilombos eram locais, né, bem escondidos, né, no meio das matas, para onde os escravos fugiam. Porque a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas de escravos no período colonial brasileiro. Então, por que houve, né, esse interesse em combater os escravos, né, combater essas revoltas? Os portugueses queriam acabar com os quilombos porque isso mostrava que o sistema da escravidão poderia ser ameaçado. Afinal, revoltas sempre mudam a sociedade e eles não queriam perder o poder sobre os escravos, né? Então, eles combatiam temendo perder o poder que eles tinham, né? Perder o dinheiro que eles possuíam investido em escravos, perder o poder sobre os escravos, né? Porque revolta, se tem uma revolta, ela vai ter um final, né? E esse final a gente nunca sabe se vai ser, qual parte vai ser vencedora aí. Assim, tomaram inúmeras medidas, até mesmo matar alguns escravos para servir como exemplo. Essa daqui já é a segunda semana, né, do PET 1, e nós vamos ver a segunda semana na próxima aula. Muito bem, corrigida aí as atividades, e na próxima aula, que é amanhã, nós terminamos de corrigir a semana do PET.